Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 248. Abrace a mudança que dói menos. Liguei para você, deviam ser 2:30 agora. Eu tinha que saber aonde você está pra te ver. Bom, antes de mais nada, desejar um 2026 maravilhoso para você, amiga ouvinte. Já começando o ano, janeirão aí, a todo vapor. E para quem tá curtindo aí o recesso, férias, bom descanso. Para quem já tá na labuta como eu, vamos nessa, né? Mais um ano aí desafiador pra gente. Começando janeirão com tudo. Para quem tá chegando, deixa eu me apresentar. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019 e 2026 a gente está na 9ª temporada, isso mesmo, a 9ª. E esse ano, 2026, a gente chega na casa dos 300 episódios. Quem diria, não é mesmo? Começamos de forma totalmente errática, totalmente sem plano de negócios. E cá estamos, rumo ao episódio número 300. Esse é o 248, ou seja, vamos restar aí pouco mais de 50 episódios, que é a média por ano, mais ou menos. Bom, tenho que agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Se você quiser colaborar, passa lá no Apoia-se, o link está na descrição, ou por meio de Pix. Valeu demais todo mundo que dá uma força, que contribui, e assim nós vamos. E lembrar que a Baru Inovação Social, a minha consultoria, tá rodando, já tá funcionando, a lojinha tá aberta. A gente já está fazendo uns trampos aí bem legais, então se você tiver a fim de trocar uma ideia sobre parcerias profissionais, só chegar e colar na gente aí. Bom, resumão do primeiro episódio, carrabrialas do ano. Às vezes a gente faz tantos planos mirabolantes, detalhados, que em seguida vão ser virados pelo avesso, pela vida, pelas circunstâncias da vida, pelo universo, chame como quiser, tá bem? Então... Tá, Fábio, então você quer dizer que a gente tem que viver naquele esquema, deixa a vida me levar, né? Não, não é isso que eu tô dizendo. Obviamente, eu não tô querendo cagar regra aqui no primeiro episódio do ano, mas às vezes eu sinto que a gente fica muito bitolado, muito aficionado nos nossos planos, nas porcas e parafusos dos nossos planos. E a gente deixa de ser flexível, de ter jogo de cintura. Afinal, aqui é Brasil, porra. Então, se a gente tem uma certeza na vida, e os budistas nos ensinam, que essa certeza é que tudo na vida é impermanente, ou seja, tudo muda. Que a gente possa abraçar essa mudança, essa impermanência e seguir em frente da melhor forma possível, sem a gente ficar puto da vida porque os nossos planos foram implodidos pelo universo, nem também a gente ficar apegado à risca aos nossos planos. Então, vamos tentar buscar esse equilíbrio aí. Eu sei, é difícil. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui ao longo do episódio, tá bom? Então vem comigo. A gente vai conversando aí sobre essa montanha-russa da vida e as suas mudanças, idas e vindas. Então, sem mais delongas, partiu pro episódio. E aí, meu caro amigo ouvinte, como é que você começou o ano de 2026? Já tá a 1000 por hora ou ainda tá curtindo aquele ritmo mais de pré-temporada? Bom, eu já tô trabalhando, já tô aqui tocando a vida, obviamente não no ritmo pleno, mas eu chego lá, né? Não adianta começar janeiro já a 1000 por hora, porque quando chegar no meio do ano a gente vai estar esgotado, não é mesmo? E eu tô agora totalmente focado na minha consultoria Baru Inovação Social. Também pudera, né? Depois de um 2025 para lá de correria para mim, eu tô com a Baru, mas já num ritmo ainda não a 1000 por hora, mas a lojinha aberta, trabalhos acontecendo, isso está sendo super legal. Bom, no meu caso foi curioso. Eu tinha comentado aqui no último episódio de 2025, o episódio 247, para embalar o recesso. Tinha comentado que eu ia passar a virada do ano no meio do mato, Brasil adentro, sabe? Aqueles poucos dias que você vai pro meio do mato e
Pra mim ajuda muito, dá uma reenergizada. E pra minha surpresa, olha a mudança aí. Eu tive um terçol no olho esquerdo e eu quase virei o Rock Balboa. Lembra do Rock Balboa, aquele olho que não abre? Eu fiquei assim, tipo Rock Balboa, cosplay de Rock Balboa. E, obviamente, isso aconteceu na véspera da minha viagem. Já tinha mais ou menos organizado a viagem, mas me ferrei. Então, tive que mudar os planos de última hora. E, claro, com esse olho bem inchado, viagem para o meio do mato cancelada com sucesso. E os planos que eu tinha foram por água abaixo. No apagar de luzes de 2025. Uma delícia, né? Uma maravilha. Maravilhoso. Bom, se fosse em outros tempos, eu estaria puto da vida, reclamando do universo e tal, mas eu terminei 2025 e entrei em 2026 com meu modelito copo meio cheio way of life, sabe, né? Tentar enxergar as coisas com o copo meio cheio. Vou tentando fazer o máximo para praticar esse estilo de vida mais suave, mais de boa, porque eu já me liguei que ele dói menos. Aliás, eu recomendo muito, tá? Eu não tô recomendando o óculos cor-de-rosa, o Poliana, não é isso, tá bom? Mas também não tô recomendando a gente ficar cricrisando, enxergando tudo que há de ruim na vida, porque há, né? A gente tá num planeta de coisas difíceis, para não dizer outra coisa. Então eu tô falando pra gente abraçar uma perspectiva de vida mais leve, mais positiva, tentar enxergar o lado bom que há nas coisas que acontecem. Eu sei, é difícil, mas assim vai. Vamos nessa, né? E é assim que eu comecei 2026, com o terçol no olho esquerdo, já está quase 100% curado. E isso melou meus planos totalmente. Eu ia para a Serra da Capivara, no Piauí. Se você nunca ouviu falar, dá um Google aí, que você vai se surpreender. Eu nunca fui e ainda vou. Mas aí melou a viagem. E eu fiquei de molho, embolorando em Brasília. Nessa época, Brasília é a época da chuva, tá bem? Bom, em outros tempos eu estaria cuspindo marimbondo, mas não. Fiquei de boa, aceitei o recado do universo de fique em casa, deixa pra próxima, evita pegar a estrada e tal. E cá estou, tá bem? Tá, eu dei essa volta toda aqui para dizer que quando a gente fica muito engessado nos nossos planos, a chance da gente quebrar a cara e se frustrar é gigantesca. Porque a mudança vai acontecer de um jeito ou de outro. O inesperado vai nos abraçar e vai dizer que o nosso plano original foi pro brejo. E aí só nos resta aprender a lidar com isso, a lidar com a frustração, com o furo, com o imprevisto e seguir em frente, exercitando o nosso jogo de cintura, que, né, aqui é Brasil, não é mesmo? Bom, vale mesmo a pena a gente ficar sofrendo com uma mudança que aconteceu, que a gente não teve a menor responsabilidade? No meu caso, eu peguei o terçol porque eu quis, porque eu deixei de tomar algum cuidado? Não, peguei porque tinha que pegar. E ao invés de eu ficar chorando e reclamando, eu mudei de rota e abracei essa mudança, puto, claro, mas eu me resignei. Bom, e por que eu comecei o primeiro episódio da temporada aí, da nova temporada, primeiro episódio de 2026 assim? Porque algo me diz que 2026 vai ser um ano de muitas mudanças, de planos irem pro brejo, um ano de teste absurdo da nossa capacidade de aceitar, mudar de rota, recalcular a rota, seguir em frente, ao invés da gente perder tempo e energia, cuspindo marimbondo e rogando praga ao universo aí que mudou tudo de última hora. Vamos só lembrar que 2026 é ano eleitoral, que o ano já começou com invasão aqui no nosso continente, que a gente não ganhou na Mega da Virada, enfim, mal começou o ano e ainda não passou o carnaval, né? Então, portanto, há controvérsia se 2026 começou oficialmente ou não, mas tá bem, mal começou o ano e se você já tá puto da vida porque seu plano de início de ano já foi pro brejo, eu te convido a trocar de lente. Que a gente não precisa ser a Márcia sensitiva para prever que 2026 vai ser um ano de muitas idas e vindas, muita reviravolta, muita mudança. Então vamos viver esses tempos voláteis e inconstantes dessa forma, abraçando isso, aceitando essa mudança, que eu te garanto que a gente vai sofrer menos. Porque a mudança vai vir de qualquer jeito, e esse ano especialmente. Então, bora abraçar a mudança e seguir em frente nesse novo ano que se inicia. Apesar de dizer que eu perdi seu telefone, ninguém não aguenta esperar.
Bom, e nesse primeiro episódio eu trouxe uma ajuda de peso, trouxe alguns áudios aí, algumas falas do Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo bem conhecido, né? Porque eu gosto muito das ideias dele, que ele compartilha, e da postura dele em geral. Então eu recortei alguns trechos aqui de falas do Cortella sobre mudança. E ele traz algumas perspectivas muito interessantes da necessidade da gente sair da monotonia, de sair do mesmo tom, né? E isso se dá por meio do diálogo. Então, bora ouvir aí um primeiro pedacinho do Cortella. Uma das belezas do mundo, né, é que ele não é monótono. A monotonia vem, monotonia, quando você está no mesmo tom. Né? Nós temos uma polifonia nas coisas. Não me preocupa. Eu acho que você pode interpretar de um modo e eu de outro, e a gente tenta uma ponte de aproximação. Isso oferece riqueza. O que eu não posso é dinamitar essa ponte e nem querer que a tua interpretação nunca tenha validade. Tem que entender que a noção de diálogo pressupõe também que eu abdique de coisas que eu tinha no ponto de partida e possa ganhar no ponto de chegada. Alguém que no diálogo quer partir de um lugar e chegar a ele mesmo, não está dialogando. E aí, amigo ouvinte, qual que é o seu apetite para o diálogo nesse 2026 que recém começou? Lembrando, um ano eleitoral, um ano do fla-flu eleitoral de novo. Cara, vai se exigir bastante do nosso fígado, não é mesmo? E olha, eu sei, é barra pesada, né? Mas a gente vai precisar redobrar a nossa dose de disposição ao diálogo, não é mesmo? Então, a gente está realmente disposto a dialogar? Ou ao menos suportar e reviver toda essa situação de novo? Olha, é difícil, eu sei, mas a gente precisa se esforçar nessa direção, não é mesmo? Bora ouvir um outro trechinho aqui do Cortella. Porque uma das coisas boas do desenvolvimento é que você vai mudando, alterando aquilo que existia. E nem sempre você carrega o que era danoso. Você pode descartar e carregar uma coisa que seja agora melhor, uma vantagem competitiva para pensar em termos de evolução biológica. Pois é, outro aspecto que ele ressalta aí muito legal é esse convite para a gente desapegar de coisas danosas, ultrapassadas para a gente, né? E sim de seguir carregando com a gente coisas positivas que nos fazem bem, que faz a gente crescer, que faz a gente ser pessoas melhores. Aqui você não precisa atuar no campo do impacto social, nem na área de nenhuma ONG, nenhum projeto social. Na verdade, pouco importa a área que você atua. Aqui a gente está falando da gente ser pessoas melhores, melhores cidadãos, melhores pais, mães, filhos, amigos, enfim. E para isso, a gente precisa estar aberto à mudança, né? Não dá para a gente ser uma pessoa inflexível, convivendo em sociedade, né? Obviamente não é estar aberto a qualquer mudança, e muito menos da boca para fora ou aquela mudança de fachada, né? Então bora aproveitar esse começo de ano, época mais propícia para isso, para fazer esse tipo de reflexão sobre a vida, não é mesmo? Sim, você não tem que mudar tudo. Você tem que mudar aquilo que é ultrapassado, aquilo que é inútil, aquilo que é ofensivo. Mas tem coisas que eu não quero mudar. Muito legal esse último áudio aí do Cortella. E você, né? Você não mudou nada ao longo do último ano para cá? Ao longo dessa fase mais recente da vida, você não mudou nada? Impossível a gente não mudar nada. A gente está mudando o tempo todo, não é mesmo? Ao mesmo tempo, não dá para a gente cair na ideia de que tem que mudar tudo ao mesmo tempo, a todo instante. A gente tem que mudar toda hora. Também não dá, né? Então é interessante esse ponto de vista, esse contraponto que ele faz, né? Que é a gente estar aberto à mudança, mas não é também a gente ficar mudando pela mudança, não é mesmo? Bom, e ele destacou três aspectos que a gente tem que mudar, né? Que mudar na gente, que é o que é ultrapassado, o que é inútil e o que é ofensivo. Vamos explorar um pouquinho mais esses três aspectos. Pois é, então, o aspecto do ultrapassado, inútil e ofensivo. Você já fez seu balanço aí do que você pretende mudar em 2026 em você? Do que você pretende deixar para trás de ultrapassado, de inútil e de ofensivo? Bom, trazendo para o nosso campo aqui do impacto social, que a gente se depara com facilidade no nosso setor. O que é ultrapassado, inútil e ofensivo? O que tem no nosso setor? Ultrapassado, inútil e ofensivo. Então vamos refletir juntos aqui. Eu vou começar trazendo alguns exemplos aqui, tá? Mas cabem muitos outros. Bom, o que tem de ultrapassado? Afinal, contratar a equipe CLT ficou algo ultrapassado? Embora seja legal, né, vide mini reforma trabalhista de 2017,
Por que que se tornou, segundo um certo imaginário coletivo, ultrapassado contratar CLT, sendo que essa mini-reforma viabilizou, legalizou o contrato PJ? Bom, o moderno atualmente, segundo esse imaginário, é todo mundo ser PJ, todo mundo ser a sua própria empresa. Eu sei que há casos e casos onde CPJ se encaixa melhor. No meu caso aqui atual, como Baru Inovação Social, eu virei um PJ. Eu era até 2025 um CLT e virei PJ. Abracei porque, olha, era o meu sonho? Não, porque é o que tem para hoje. Simples assim. Mas sim, há também casos em que organizações têm usado esse discurso de suposta, entre aspas, modernização, ou seja, trocar a galera CLT por PJ, como algo inovador, como algo, olha, agora isso é o caminho moderno a ser seguido, e isso muitas vezes de forma cínica. Então, de um tempos para cá, a forma como o setor contrata pessoas, contrata equipes, não só o nosso setor de impacto social, mas a sociedade de um modo geral, mudou muito, mudou rapidamente. E parece ter gerado um efeito curioso sobre as pessoas. Direito trabalhista se transformou em algo ultrapassado, quase um xingamento. Curioso, não é mesmo? Então, é que o primeiro ponto do ultrapassado é esse dilema entre ser CLT, ser PJ e como que isso se encaixa na sociedade atual. Bom, o segundo aspecto é algo inútil, né? Bom, lá nos anos 90, era bastante inútil a gente comprar coisa que era vendida na televisão, lembra? Das facas Guinso ou dos produtos da Polishop, que ainda existem, ainda estão por aí. E hoje, o que que se tornou inútil na nossa sociedade? Bom, vou dar um exemplo trazendo para a nossa área socioambiental, tá? Décadas atrás era super comum cartilha, aquela cartilha impressa, com aqueles desenhos ruins, mal feitos, com um monte de balãozinho com conteúdo, sabe? Então, aquele tipo de abordagem bem infantiloide e prescritiva para orientar as pessoas sobre o que fazer e o que não fazer para cuidar do meio ambiente, da natureza e por aí vai. Aquela coisa óbvia do não pise na grama, joga o lixo no lixo e por aí afora. E, embora essas pérolas existam ainda hoje, infelizmente, tá? Elas foram perdendo a sua utilidade, elas foram caindo num lugar de, puxa, isso aí não serve para nada, não é mesmo? Bom, se fosse só não pisar na grama e jogar o lixo no lixo, a gente tava fácil da gente resolver os problemas socioambientais, né? Mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo, a gente sabe que ninguém lê mais esse tipo de material, porque esse tipo de material, além das pessoas lerem pouco hoje, parar para ler algo, esse tipo de material ele é muito infantiloide, né? Ele apela, a abordagem dele trata as pessoas como imbecis, né? Então, não é por aí, né, gente? Hoje tem outras linguagens e outras maneiras. Bom, então a gente já sabe que essa batalha socioambiental que a gente trava, ela é muito mais complexa do que pisar na grama, não pisar na grama e jogar o lixo no lixo. O buraco é mais embaixo e, e nisso a gente já viu que tem certas abordagens que se tornaram inúteis, né? A cartilhinha, como se via muito nos anos 80, 90, ela caiu em desuso. E aqui ainda bem, não é mesmo? Então, cartilhas impressas com desenhos toscos e frases prescritivas, faça isso e não faça isso, na linha do salve o planeta, jogando lixo no lixo, já não servem mais, ainda tem por aí, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar, mas não servem mais. Então, esse tipo de abordagem já está em desuso, então esse tipo de material virou inútil. Bem, tem 1000 outros exemplos, mas eu trouxe esse aqui para ilustrar. Bom, finalmente o terceiro ponto, que é algo ofensivo. Bom, aqui dá para fazer uma lista longa de coisas ofensivas que a gente precisa mudar, parar de fazer, não é mesmo? Bom, quem tem 40 a mais de idade aí, por exemplo, sabe bem que nos anos 90 várias coisas que eram consideradas normais, entre aspas,
Hoje não são mais. Ainda bem, né? A gente evoluiu como sociedade. Coisas como homofobia, machismo, só para citar duas de tantas outras práticas que hoje são crime, tá? Ainda bem. Mas na época eram socialmente aceitas e que em décadas anteriores também eram. E que mudou, a sociedade mudou, ainda bem, né? Então, nesse ponto do ofensivo, mas a gente pode colocar também na prateleira do crime, isso já não é mais aceito, ainda bem, avançamos como sociedade. Bom, então, amigo ouvinte, a sociedade muda, não é mesmo? Nesse caso, para melhor. Ainda que existam muitas coisas para mudar, para melhor. A gente precisa mudar um monte de coisa na nossa sociedade. Mas é isso, né? Estamos aqui para isso, afinal. Então, destaquei essas três coisas aí. Mas afinal, qual é o critério para a mudança? O que nos leva a mudar? Apenas o hype da mudança? Tá na modinha mudar? Mudar por mudar? Mudar para ficar na mesma? Bom, eu mesmo atuo com inovação social. Em meu 5º livro dos meus 6 que eu já publiquei, é justamente sobre esse tema, inovação social em tempos de soluções de mercado. E lá nesse livro eu refleti sobre esse afã da sociedade em inovar, em mudar as coisas, né? Em alguns casos mudar apenas para maximizar o retorno financeiro. Aliás, isso é fácil de enxergar por aí, né? E em outros casos para gerar valor social, valor ambiental para a coletividade. E aí sim é a ideia da inovação social. Então não se trata de mudança pela mudança. Não se trata do tal mudancismo. Bom, e sobre esse tal mudancismo, bora ouvir de novo o Cortella para ele nos dar uma luz aqui sobre esse tema. Afinal, a gente inova todas as coisas a todo momento? Bora escutar o que ele tem a dizer sobre isso. O que é uma pessoa biruta? É aquela que muda por qualquer coisa. O vento bate, ela muda. É diferente de ser flexível. O flexível é aquele que muda quando é preciso mudar. Mas não o vento bateu, altera. Por isso, nós temos sim de estar inovando de modo contínuo. Mas não inovamos todas as coisas o tempo todo. Exemplo, se você saísse hoje à noite, esteja onde estiver, para jantar e tivesse a possibilidade de ir num lugar seguro, né, sem nenhum tipo de risco à tua integridade. Se você entrar no restaurante e tiver escrito na porta, temos os melhores fornos micro-ondas da cidade. Não necessariamente você vai entrar. Mas se tiver escrito, temos fogão a lenha, pode ser que você entre. Porque nem sempre a inovação ela é a criação do inédito. Muitas vezes a inovação é a revitalização do antigo. Digo de novo, inovar não é sempre criar o inédito. Muitas vezes é revitalizar o antigo. Pode ser que quem aprecia cerveja vá buscar uma cerveja artesanal e não uma cerveja feita modernamente por grandes máquinas, tudo computadorizado. Por que eu digo isso? Porque é claro, né, que é importante que a gente vá inovando, mas a inovação ela não pode ser algo que descarte aquilo que tem sucesso e que ainda não está ultrapassado. Por que eu digo tudo isso? Porque, é claro, manter-se em estado de modernização. E aí, por último, dentro dessa ótima questão, atenção, não é a tecnologia que moderniza uma cabeça. É que uma cabeça moderna não dispensa a tecnologia quando ela é necessária. Existe uma novela antiquíssima, Bem Amado, né, com Paulo Gracindo, que ele é o prefeito, né, de uma cidade, e ele usava um jeito muito especial de falar, com uma linguagem inventada, e ele diria, se vivo estivesse agora, cuidado com o mudancismo desenfreado, que é o mudancismo só da moda. Tem coisa que não é moda, tem coisa que é necessária, e outras é a moda, e aí ela desaparece. Nesse sentido, o critério para a mudança é a necessidade de mudar, e não o mero gosto, vamos mexer um pouco. Cuidado, tem que mexer com objetivo, com meta, com clareza e com a intenção do resultado. Bom, e aí, o que você vai revitalizar do antigo nesse convite para mudança que a gente está fazendo aqui ao longo do episódio? Afinal, será que são as ferramentas e tecnologia que têm puxado a carroça no nosso campo socioambiental e de impacto? Será que não é a hora da gente repensar isso também? Será que a gente não está vivendo um ferramentocentrismo? Ainda mais agora com a IA? Será? Bom, afinal, qual a necessidade de mudança em nossa vida, hein?
em nossa área de atuação, nas nossas relações. Bom, nesses tempos de excesso de porcas e parafusos, de distrações intermináveis, de redes sociais, de tanta espuma e pirotecnia, de relações cada vez mais superficiais, qual a intenção e o propósito dessa mudança? Mudamos as coisas em nossas vidas e em nossa área de atuação para quê mesmo? Com qual propósito? Para mim, essa é a pergunta central que a gente deveria estar fazendo para nós mesmos. Bom, e essa reflexão me remete àquele famoso vídeo que depois virou um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Se der um Google, você vai encontrar aí, tá? É bem básica a ideia dele e ela nos provoca a começar as coisas pelo propósito, pelo porquê. Por que que a gente está fazendo tal coisa? E não pelo que é essa coisa, nem muito menos pelo como. Então, por que que eu quero mudar o mundo? Por que que eu ainda atuo com impacto social? Por que eu ainda mantenho esse podcast de pé? Por que que eu ainda não chutei tudo pro alto e mudei de área de atuação? São alguns dentre inúmeros porquês que eu divido aqui contigo, amigo ouvinte. Mas que a gente poderia trazer uma coleção de outros que a gente carrega no nosso dia a dia. E nesse período de início de ano, esse monte de porquê aí, eles martelam a nossa cabeça, faz a gente refletir sobre qual direção a gente quer seguir caminhando em mais um ano que começa. E para voltar ao nosso tema aqui do episódio, mudança, abraçar a mudança, o que que a gente quer, o que que a gente propõe a mudar em mais um ano que se inicia. E não, eu não tenho uma listinha aqui pronta, tá, do que eu pretendo mudar esse ano. Eu não cheguei nesse nível, tá bem? E nem sei se um dia eu vou chegar. Mas sim, eu trago lá no meu âmago alguns pontos que eu preciso mudar. E a terapia ajuda, sem dúvida. Pontos que eu preciso seguir tentando mudar, melhorar, que eu preciso abrir minha cabeça, que eu preciso ser mais flexível e por aí vai. E sigo nessa busca, que, como a gente sabe bem, só tem começo, mas talvez nunca tenha fim. Então, abraçar a mudança, acho que é o convite que eu te faço, e faço a mim mesmo. Vamos abraçar a mudança que dói menos. Antes de nada, um convite para a gente reprogramar nossa cabeça, que com o passar dos anos vai ficando mais cristalizada, né? E com menos espaço para mudança. A gente se apega a certas manias, a certas rotinas, a formas de pensar. O que o Raul Seixas cantou aí como ter aquela velha opinião formada sobre tudo, não é mesmo? Mas ele também nos provocou a gente ser metamorfoses ambulantes, né? Então esse é o convite que eu faço aqui. Pois bem, porque é tão difícil a gente abraçar a mudança. Como é que faz para a gente se abrir para a mudança sem a gente se tornar aquela pessoa que vai ao sabor do vento, aquela pessoa que deixa a vida me levar? Bom, eu sempre gostei de fazer planos, de pensar antes de agir e sigo dessa forma, de organizar as coisas em geral. Mas com o passar do tempo eu fui tentando ser uma pessoa mais flexível, menos bitolada nesses planos, porque eles são alterados e aí a gente depois se frustra, tal. Então é nessa linha que é a minha conversa. Eu comecei o episódio aqui contando do meu plano de passar o Réveillon na Serra da Capivara, no Piauí, do meu plano de ir. E meu plano foi por água abaixo com um terçol no olho esquerdo. Um terçol, que é uma coisa absolutamente simples, banal, mas que inviabiliza uma viagem como essa. Se fosse em outros tempos, estaria puto da vida com essa mudança, com o imprevisto, e levaria tempo para me recuperar. Já me recuperei no dia seguinte e vamos nessa. Hoje eu levo na boa. Não deu para ir, beleza, paciência, vida que segue. Uma outra oportunidade eu vou e tá tudo bem. Então bora abraçar o imprevisto e a mudança, mesmo que não planejada, né? A mudança não prevista, aconteceu. E bora seguir em frente. Afinal, a vida segue e há muito por viver, muita lenha para queimar. E vamos nessa. E você, amigo ouvinte, me conta, como é que bate para você esse papo de mudança? Aliás, a 9ª temporada está começando e a gente está super aberto aí a ideias mirabolantes, nomes de pessoas que vocês gostariam que a gente convidasse aqui para trocar ideia, sobretudo aquelas pessoas longe dos holofotes, tá bem? Eu já recebi alguns, então estamos abertos aí a nomes, ideias de temas, sugestões de pauta e assim vamos, tá bem? Como sempre, um podcast independente está sempre aberto
a ideias e sugestões da galera aí que tá ouvindo. Então bora lá, né? Se tiver temas, é só mandar pra gente, sinal de fumaça, mas o canal mais fácil e direto é por e-mail, fabio.deboni@gmail.com, e sim, eu respondo todos os e-mails, tá bem? Então é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.